atmosfera aqui, Senhor, esteja controlada pela Tua presença, e que aqueles que vieram Te buscar de coração sejam ricamente abençoados com toda a sorte de bênçãos, e que se aproximem mais ainda de Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Se você não sabe para onde seguir, feche os olhos e cante. Se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda, se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram, e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que é a tua vida, chame a Deus que é a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Feche os olhos, peça a Deus para abençoar você, perdoando os seus pecados, primeiramente, limpando sua mente de todas as preocupações, ansiedades, inquietações, tornando possível que você possa buscá-lo de todo o coração e encontrá-lo. Abençoe, Senhor, esta reunião. Nós te pedimos e agradecemos, e os que creem digam assim seja. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Graças a Deus. Eu quero dar uma orientação, fazer uma oração. Se você tem a Bíblia, abra sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 10, depois do livro de Josué. Senhor Jesus, Até me acostumar com o peso dessa cruz, Juízes 10, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for por teu amor morrer, ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender
amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender. Cante. Amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos, oferecer a outra face a quem na face me bater com tua verdade, me comprometer que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Cante, quero aprender, amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. Cante. Assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Graças a Deus. Olhe para mim um pouquinho, preste atenção para que você seja abençoado. Você sabe que nós estamos no fim dos tempos e cada dia que se passa e que se passar vai se tornar mais raro, mais difícil, né? As pessoas ouvirem, receberem a palavra de Deus verdadeiramente. Igrejas vão se multiplicar, denominações se multiplicam no mundo inteiro, mas servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, fiéis, verdadeiros, compromissados, o Evangelho vai se tornando mais raro vai se tornar o fato das pessoas ouvirem a palavra de Deus verdadeiramente. A gente vai ver o engano se multiplicando. Eu disse aqui num vídeo aí essa semana que chegou um ponto que tem tantas igrejas oferecendo entretenimento, diversão, shows. As pessoas vão aos domingos para participar de shows, entretenimento, palavra de Deus mesmo nada, presença de Deus nada. Tem igrejas que estão agora distribuindo pipoca mesmo, para as pessoas comerem na hora do culto, como se estivesse dentro de uma sala de um cinema. A pessoa, é comum levar um saquinho de pipoca enquanto vê o filme e come pipoca. Então, cada dia a gente vai ver mais engano, mais enrolação, mais mentiras, mais bajulações, e as pessoas que têm no mundo oportunidade
de receber a palavra de Deus, verdadeiramente, elas têm que agradecer muito, dar muito valor a isso. Às vezes isso não é de hoje, recebo mensagens de pessoas que às vezes estão em algumas cidades e as pessoas às vezes perguntam: ô bispo, para onde eu vou? O que eu faço? Né? Porque elas dizem: tem a igreja é assim, 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 é essa, aquela, tal, mas olha, é engano, carnalidade, é coisa do mundo, trabalho de mercenários, o que eu faço? Então há pessoas sinceras que querem a verdade e às vezes elas não sabem para onde ir. E às vezes eu não sei também para onde orientá-las, indicá-las. Eu digo: olha, vai numa igreja, vê o que está sendo feito, tal, procura saber, conhecer. Se não há ali homens de Deus, mulheres de Deus, o trabalho não é de acordo com a palavra de Deus, não tem a presença de Deus, espiritualidade, honestidade, cai fora, vai para outro lugar, vai ter que ficar buscando até achar algum lugar, se conseguir achar. Então é muito importante lembrar-se disso, porque às vezes pessoas se acostumam, ou às vezes vêm de outros lugares, e elas encontram shows, entretenimento, ou então apenas doutrinas de homens, outras trabalhos de mercenário, outras encontram trabalhos associados ao mundo. Então a coisa está feia e vai ficar mais feio, porque Jesus deixou claro que o engano iria prevalecer, iria se multiplicar no fim dos tempos, e isso está acontecendo. Ora, eu queria fazer uma oração muito simples, mas importante. O fato da pessoa, falamos aqui domingo, fato da pessoa frequentar a igreja, devolver seu dízimo, dar oferta, ter sido batizada nas águas, não é uma prova de que a pessoa se converteu. Converter significa mudar de direção em função da vontade de Deus. Quando alguém se converte a Deus, significa que ela muda de direção em função da palavra e da vontade de Deus. Da mesma forma, o fato da pessoa estar frequentando a igreja, ser dizimista, ofertante, recebe orações, canta, isto não significa que a pessoa tem um coração decidido a servir a Deus. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, orando, recebendo orações, tem condições de dizer: o meu coração está de fato servindo a Deus. E quando a gente fala servir a Deus, nós não estamos nos referindo a trabalhar na obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus com honestidade, de acordo com a palavra de Deus, é um privilégio. Não importa se a pessoa tem um título de pastor, presbítero, bispo, obreiro, diácono. Aquelas pessoas que trabalham na obra de Deus com espiritualidade, de acordo com a palavra de Deus, dentro daquilo que é agradável a Deus, trabalhar na obra de Deus tem suas lutas, seus desafios, requer renúncia, mas é um privilégio. Mas eu não estou falando de trabalhar na obra quando eu estou dizendo e digo: é preciso ver se o seu coração decidiu servir a Deus, se realmente o seu coração decidiu servir a Deus. Nem todos os evangélicos, nem todos os que se dizem cristãos têm um coração realmente
voltado para servir a Deus, um coração que se submete, um coração que obedece, um coração que tem Deus como prioridade, um coração apegado a Deus, um coração decidido a servir a Deus. Porque uma coisa é ter um coração que serve a Deus. Outra coisa é ter um coração que quer ser servido por Deus. É diferente. Então tem muita gente dentro de igrejas que até hoje, muitas delas porque não ouviram a verdade, e outras que às vezes ficam anos e anos dentro de uma igreja, mas o coração que a pessoa tem é um coração voltado para ser servido por Deus. É diferente. É aquele coração em que a pessoa, tudo que faz, ela faz visando ser beneficiada por Deus, ser servida por Deus. Então há uma diferença entre a pessoa tomar uma decisão, assim, não, a partir de agora eu quero servir a Deus de coração. Jesus, numa ocasião, depois eu leio, ele disse: aquele que me serve, o Pai o honrará. Então, quando Jesus disse aquele que me serve, ele está se referindo àquelas pessoas que tomaram uma decisão. Eu quero servir a Deus. Ela pode nem estar trabalhando dentro da obra de Deus. Ela pode não ter nenhuma função dentro do ministério. É um membro da igreja. Mas quando a pessoa decide servir a Deus, então a vida dela passa a ser vivida, acima de tudo, em função de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é estar dentro de uma igreja e ter um coração que está querendo ser sempre servido por Deus. Um coração interesseiro. Um coração que só visa ser beneficiado por Deus, só receber o que Deus tem. Há uma diferença entre essas duas pessoas. Aquela que decidiu servir a Deus através da sua vida, eu repito, ela pode não ter nenhuma posição no ministério, ela não trabalha dentro da obra de Deus. É um membro da igreja, mas decidiu: eu quero servir a Deus, e abre o coração para servir a Deus. Então Deus se torna prioridade para essa pessoa. Deus se torna a riqueza dessa pessoa. A vida dela é vivida em função, acima de tudo, em agradar a Deus. Ela tem direito a ser abençoada? Tem. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, tiverem comunhão comigo, estiverem ligados em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês submeterem a minha palavra, Jesus disse: pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, quem tem um coração disposto a servir a Deus, tem direito de pedir, tem direito de ser abençoado, tem direito de usar a fé, tem direito de alcançar as bênçãos de Deus? Tem. Só que a pessoa decidiu servir a Deus. Então a vida dela é vivida em função de agradar a Deus. Ela está disposta a renunciar. Ela renuncia, ela obedece, ela agrada, ela quer ser fiel a Deus, ela quer honrar a Deus. Deus é prioridade para ela. Ela sabe que ela pode ser muito abençoada e tem direito de pedir a Deus o que estiver dentro da vontade dele. Mas ela vive em função de agradar a Deus. Por quê? Porque ela tem um coração que aprendeu a servir a Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que acontece com muitas pessoas, que muitas das vezes é natural,
quando a pessoa está sofrendo, vir à igreja, buscar socorro. Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então não há nenhum problema da pessoa dizer: eu estou doente, eu vou na igreja, eu vou buscar Deus, eu estou oprimido, eu estou perturbado, eu estou viciado, minha vida é infeliz, eu estou sem paz. É natural que 90 e tantos % comece a buscar a Deus por causa do sofrimento. Ninguém é condenado por isso. Só que existem pessoas que elas permanecem com um coração que só quer ser servido por Deus. É um coração que só quer tirar alguma coisa de Deus, receber alguma coisa de Deus. Quem tem um coração assim, pode também ficar a vida inteira dentro da igreja. Tem gente que está 30, 40, 50, 60 anos dentro de uma igreja. O que a pessoa faz ali? Por que está ali há 30, 50, 60 anos ali dentro? Porque só quer receber o que Deus tem, só. O coração que a pessoa tem é um coração que quer ser servido por Deus. Eu quero tirar o que Ele tem. O meu objetivo é tirar o que Ele tem, é extrair o que Ele tem para mim, é receber. Essas pessoas, no fundo, elas não dão valor a Deus. Elas não dão valor à presença de Deus, elas não dão valor às coisas de Deus. Deus não é prioridade, nunca foi, não é, nunca foi. Elas não têm prazer em obedecer, em agradar, em fazer a vontade de Deus. Elas não estão dispostas a enfrentar tudo para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o coração delas só quer tirar o que Deus tem. Então, o que é preciso? É preciso analisar que tipo de coração eu tenho. Não importa quanto tempo você está na igreja. Não importa quanto tempo você está aqui, não importa. Que coração você tem? Você tem que se perguntar a você mesmo. Eu tenho um coração espiritual que decidiu servir a Deus, sabe? Eu me dispus a servir a Deus. Eu fiz dele de fato servo, Senhor, e eu me dispus a servir. Então a minha vida é vivida em função da vontade de Deus. Deus é a minha maior riqueza, Deus é o maior objetivo que eu tenho. Ele poderia não me dar nada, eu continuo com Ele. Ele poderia não me conceder nenhuma bênção, mas eu continuo com Ele. Que coração você tem? Ou você está aqui e tem um coração que se fala assim: não, vou na igreja, assisto reuniões, ouvi sobre o batismo, fui lá e me batizei. Sou dizimista, ofertante, porque eu sei que isso abençoa quando é feito de coração. Eu estou na igreja, mas e aí? Que coração você tem tido? Será que você tem tido um coração que está apenas querendo ser servido por Deus? Eu quero que Deus melhore minha vida. Eu quero que Deus me abençoe mais. Eu quero que Deus me proteja. Eu quero que Deus me guarde. Eu quero que Deus resolva meus problemas. Eu quero que Deus me dê aquilo que eu... Então tem gente com esse coração que só quer tirar o que Deus tem. Elas nunca decidiram servir a Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre servir a Deus, quando ela se refere a servos, muitas das vezes ela está se referindo, Jesus se referiu a pessoas que trabalham na obra, no ministério. Mas muitas das vezes Jesus também, e a Bíblia se refere a servos e servas como pessoas que não têm nenhuma função na obra, nenhuma função no ministério, mas que decidiram servir a Deus. A partir dali, elas decidiram que a vontade de Deus é prioridade. A vida delas é vivida em função da vontade de Deus. Deus é a riqueza maior. Se Deus dissesse: eu não te dou nada,
eu tenho nada, eu não vou te dar nada, bênção nenhuma. Elas iriam dizer, não tem problema, mesmo sem receber nada, eu continuo servindo, eu continuo obedecendo, eu continuo. Qual é o coração que se tem? Então eu vou ler aqui um capítulo, muitos já conhecem, não sei se o capítulo todo, mas as partes mais importantes. Só para resumir aqui, olha um pouquinho. Depois você, ouvindo a leitura, você vai entender. Todo mundo já ouviu falar de Gideão. A história de Gideão ficou conhecida, Gideão os 300, né? Os valentes 300 de Gideão. Porque o povo de Israel pecou. Olhe para mim, depois eu vou ler aqui. O povo pecou, fez um monte de coisa contrária à vontade de Deus. Então Deus um dia falou, então eu vou entregar esse povo nas mãos dos midianitas, amalequitas e dos povos do Oriente. Então Deus tirou a proteção de sobre eles, falou, como quem diz agora, vocês estão na mão dos inimigos. E por vários anos, aquele povo foi oprimido. Os inimigos vinham, arrancavam suas plantações, levavam suas colheitas, seus animais, e eles foram ficando tão debilitados que eles tiveram que construir cavernas e buracos nas montanhas. Quando os inimigos apareciam, eles corriam igual rato para dentro do buraco, povo de Deus humilhado. Eles clamaram, não aconteceu nada, até que um dia Deus viu Gideão. Gideão era um homem de fé. E Gideão, Deus apareceu para ele e ele perguntou, Senhor, o Senhor está com a gente, por que nós estamos assim e tal? Deus falou, vai, livra esse povo. Usou Gideão com 300 homens e livrou. Gideão com 300 venceu mais de 170 mil homens. Isso é um milagre que aconteceu pela mão de Deus. Deus livrou o povo de Israel nos dias de Gideão. Maravilha, saímos das mãos dos inimigos. Mas esse povo não mudou o coração. Não mudou. Não tem gente que, quantos a gente conhece, pastor, então, nós conhecemos muitos, que quando o negócio aperta, eles se aproximam de Deus. Quando a situação alivia, eles viram as costas. Tem gente também que vive assim a vida inteira. Tem gente que, quando surge na igreja, o pastor já sabe, surgiu, né? Tem aqueles casos, né? Não é gente nova, gente que está chegando, gente que estava afastado e decidiu voltar. Não, tem pessoas que muitos pastores já conhecem. Ficou meses, anos sem aparecer, apareceu, o pastor já sabe, o negócio apertou. E também já sabe, quando aliviar, eles vão pular fora de novo. Por quê? É o coração deles. Este povo não aprendeu nada, não decidiu servir a Deus de coração. Passou um tempo, o que aconteceu? Aprontaram de novo. Aí vamos ler aqui agora, não é já mais nos dias de Gideão, isso já passou um tempo. Juízes 10, versículo 6, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Serviram Baalins, Astarote, deuses da Síria, aos de Sidom, Moabe, filhos de Amon, dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Olhe para mim. Então, esse povo, novamente, em vez de, vamos servir a Deus. Não. Eles foram servir a outros deuses. Versículo 7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou novamente nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo tempo vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam no Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Então, olhe para mim, por favor, olhe para mim um pouquinho. Então, eles não quiseram servir a Deus, foram servir a outros deuses. Deus, então, a ira se acendeu, Deus falou, então tá bom, de novo, vou deixar eles na mão dos inimigos. Passaram-se 18 anos,
18 anos eles oprimidos, 18 anos sofrendo, 18 anos nas mãos dos inimigos. Diz a Bíblia, versículo 9, os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiada. E os inimigos vieram de novo agora fazer guerra contra eles, e eles estavam muito angustiados. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus e os filhos de Amon, e os filisteus, os sidônios, amalequitas, maonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das mãos dos inimigos? Ou seja, Deus falou para eles, olha um pouquinho para mim, eles agora, novamente os inimigos vêm fazer guerra, eles estão desesperados, eles foram clamar a Deus de novo. Aí Deus falou para eles: olha, quando aqueles inimigos todos lá se levantaram contra vocês, vocês me clamaram, eu não livrei vocês? Esqueceram? Caiu no esquecimento que eu livrei, ajudei vocês e tal? Só que agora, disse Deus, versículo 13, contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que eu não mais vos livrarei. Então Deus, olhe para mim, por favor. Deus foi, mais uma vez, bem verdadeiro com eles. Vocês estavam lá oprimidos, eu livrei. Aí o que vocês fizeram? Vocês me largaram. Então agora eu não vou livrar vocês mais não. Agora, como quem diz, se virem. Se virem. Por que isso? Por que o povo vivia assim, viveu assim por várias épocas? E por que as pessoas, muitas das vezes, vivem assim? Porque o coração não decidiu servir a Deus. Às vezes a pessoa é muito... uma pessoa honesta. A pessoa honesta na sua vida está dentro da igreja. Às vezes está ali por anos e anos e anos. Decidiu servir a Deus? Às vezes até hoje, não. Por que continua vindo ou indo na igreja? Porque quer apenas tirar o que Deus tem. Porque apenas quer que Deus ajude, resolva, abençoe, solucione. Deus é prioridade na vida dessa pessoa? Nunca foi. Essa pessoa tem prazer em fazer a vontade de Deus? Não. Se Deus dissesse para ela: eu não te darei nenhuma bênção a partir de hoje, você acredita que ela ficaria com ele? Claro que não. Ela iria dizer: poxa, não tem mais nada para me dar, não tem mais nada para me oferecer, então também não tenho mais por que ficar aqui, eu não tenho mais por que ir à igreja. Por quê? Porque o coração da pessoa é aquele coração que não decidiu servir a Deus. Tem gente que fica como? Aliviou, se afasta. Aí aparece na igreja quando quer, quando é conveniente, some, aí vai, não tem dúvida, não tem exceção, vai descer buraco de novo na vida. Deus permite, desce buraco. Na hora que desce buraco, a corda aperta, vai apertar, ninguém pede isso, ninguém pede. Na hora que o negócio apertar, ela vai aparentemente se aproximar de Deus de novo. Agora eu vou na igreja, agora eu vou pegar firme. Não tem história de pegar firme? Não, eu vou pegar firme agora. Tem gente que está com essa história de pegar firme há 30 anos, nunca pegou nada. Não, agora eu vou pegar firme. Pegar firme? Não, eu vou pegar firme. Vai pegar firme? Pastor, agora eu vou pegar firme. Vou pegar firme. Pegar firme. Quando alivia,
estava desesperado por algum motivo. Aliviou, mesma história. Vai começar a sumir. Quando for conveniente, quando achar que dá, vai sumir de novo. Não tem como. A corda vai apertar de novo, vai descer o buraco de novo, as aflições vão voltar de novo. Vai fazer o quê? Igreja novamente. Aparentemente vai se aproximar de Deus. Se procurar o pastor, que nem todos procuram, mas se procurar o pastor, tem muitos que, pastor, agora, dessa vez, pastor, eu pego firme. Agora eu vou pegar firme. História de pegar firme. Então tem aqueles que vivem assim. Tem outros que não saem da igreja, que não deixam de frequentar a igreja, mas o coração deles não é possível. É possível tirar uma radiografia do coração físico, esse que bombeia o sangue para o organismo, mas não é esse coração. Se tivesse condições de tirar uma radiografia do coração espiritual, iria-se ter a certeza: coração nunca decidiu servir a Deus. Está dentro da igreja, mas só por interesse, apenas por interesse, apenas porque quer ser servido por Deus. Eu quero que Deus me sirva, eu quero que Ele me dê isso aqui, que Ele melhore aqui, que Ele transforme ali, que Ele conserte ali, que Ele faça aquilo lá. O coração daquela pessoa é esse. Devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, canta, recebe oração, mas nunca decidiu servir a Deus de coração. Por isso que esse povo, quando estavam desesperados e os deuses não podiam livrá-los, aí eles corriam para Deus. Algumas vezes Deus foi lá, pôs a mão. Dessa vez Deus, inclusive, no português claro, jogou na cara deles: vem cá, quando vocês estavam sendo oprimidos e vocês buscaram os deuses de fulano, de Beltrano, de tal lugar, de não sei quem, daquele povo, dos egípcios, quando vocês estavam desesperados e clamaram, eles não puderam livrar, eu não socorri vocês? Agora eu não livro mais não. Como quem diz, cansei, chega. Por que Deus fez isso? Porque Deus viu que eles desesperados clamaram, pedindo socorro, mas o coração não decidiu servir a Deus. O coração não mudou, o coração não decidiu, não, agora nós vamos servir a Deus de coração. Isso não aconteceu. Então diz a Bíblia, versículo 15, versículo 13: contudo vós, disse Deus, me deixais a mim, e servistes a outros deuses, pelo que eu não vos livrarei mais. Ide, Deus ainda falou assim: ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Tá certo? Então Deus estava por aqui. Olha um pouquinho, Deus estava por aqui. No português nosso, Ele estava por aqui com aquele povo. Ah, é? Ele viu o coração deles. Estão aí, desesperados, clamando por socorro, mas o coração deles é o mesmo. Então faz o seguinte: vai lá invocar os deuses que vocês invocaram, vai lá ver se Ele vai livrar vocês. Por que Deus fez isso? Porque viu que o coração não mudou. Aí, versículo 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si,
e servir ao Senhor. Amém? Eles tiraram os deuses que havia no meio deles e decidiram servir a Deus. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. O que Deus fez? Quando viu, agora eles decidiram me servir. Agora eles foram lá e tiraram os deuses que havia no meio deles e no coração deles, eles decidiram me servir. Então Deus conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que a gente está pensando. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar, não tem jeito. Então, Deus, ele sabe. Ele sabe quem está aqui hoje, agora, ele sabe quem tem um coração que decidiu servi-lo. E aquela pessoa vive em função da vontade de Deus. A vontade de Deus é prioridade. Ela tem prazer em Deus, ela tem prazer nas coisas de Deus, ela tem prazer em buscar a Deus, ela tem prazer em obedecer a Deus. Se Deus dissesse para ela, eu não vou te dar nada a partir de hoje, ela ia dizer, não tem problema, eu continuo com o Senhor. Por quê? Porque decidiu servir. Deus sabe também. Ele sabe quem são aqueles que talvez nunca tenham saído da igreja, ou outros já tenham saído, voltado, enfim, e ficam nessa vai e vem, e outros que talvez nunca saíram, nunca deixaram de frequentar a igreja. Mas que quando ele olha o coração dessas pessoas, ele vê, está ali no meio do meu povo, está ali no meio de pessoas que me servem, mas nunca decidiu me servir. Está ali porque quer resolver os problemas. Está ali porque não quer ser atingido pelo mal. Está ali porque quer que eu conserte aquilo outro, resolva aquilo outro, melhore aquilo outro, mas nunca me serviu. Nunca decidiu me servir. Eu não sou prioridade. Não tem esse prazer todo em me buscar, não tem esse prazer em me obedecer. Se eu dissesse, olha, a partir de hoje, não te dou nada mais de bênção nenhuma, na mesma hora, viraria as costas. Vir à igreja não tem mais sentido. Bíblia não tem mais sentido. Oração não tem mais sentido. Deus não tem mais nada para me dar. Não tem sentido. Ele sabe. E há uma diferença naquilo que a pessoa que está decidida a servir a Deus faz, é aquela que não faz. Então ele sabe, ele conhece todas as coisas, ele conhece o coração de todo mundo, ele conhece o coração, ele prova os pensamentos, ele esquadrinha o coração, não tem jeito. Então Deus sabe. Quantos aqui estão com o coração decidido a servi-lo? Ele sabe. E ele sabe quantos estão apenas e continuam apenas com interesse em receber o que ele tem. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença. Então, eu quero fazer uma oração. Deus viu o povo angustiado, nos socorre dessa vez e tal, mas ele sabe, ainda não decidiram me servir. Então faz o seguinte, não livro vocês mais não, vai lá, procura os deuses de vocês lá, invoca eles, quem sabe eles, vai lá pedir para eles livrar vocês. Por que ele fez tudo isso? Porque ele sabia, não mudou nada. Eles só estão apertados aí por uma situação, aí estão me clamando. Somente quando eles decidiram servir a Deus, tirar do meio deles os deuses e servir a Deus, é que a misericórdia de Deus veio. Aí Deus não pôde reter a sua misericórdia, livrou aquele povo, mas agora é diferente. Então eu quero fazer uma oração, deixa eu ler aqui um versículo, Evangelho de João, por favor, capítulo 12, versículo 26.
Jesus está falando com os seus discípulos, seus seguidores. Jesus aqui não está se referindo simplesmente a quem faz a obra. João, Evangelho de João 12, 26. Se, é uma suposição, se, porque tem gente que serve, tem gente que não serve. Tem gente que o serve, tem gente que não serve. Ele diz, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Isso não é questão de dúvida. Isso é questão de refletir para saber qual é a sua condição, espiritualmente falando. Esquece o tempo que você está na igreja, esquece as bênçãos que você já recebeu, esquece tudo isso, bota tudo de lado. O que você tem que fazer? Você tem que analisar. Que coração eu tenho? É um coração que realmente decidiu servir a Deus. Você servir a Deus. Então a minha vida é vivida, acima de tudo, em função da vontade de Deus, de agradar a Deus, de honrar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Deus é prioridade, Deus é a riqueza maior. Eu tenho prazer em obedecê-lo, buscá-lo, fazer aquilo que é agradável a Ele. Se Ele me dissesse, olha, hoje, a partir de hoje, eu não te dou bênção nenhuma, não tem problema. É esse o coração que você tem? Ou você, com honestidade, diz, não, bispo, eu estou na igreja 1 ano, 2 meses, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, não importa quanto você está na igreja, estou ouvindo a palavra de Deus e tal, mas olha, até hoje, tudo que eu faço em relação a Deus é pensando em receber, é pensando em ser beneficiado, é pensando em extrair alguma coisa para mim, para os meus interesses. Eu não tenho dúvida de que os que têm esse coração nunca decidiram servir a Deus. E aí o que acontece? O relacionamento com Deus é só na base do interesse. É o que Ele tem para me dar. É o que Ele pode me oferecer. É o que Ele tem para me dar. Agradar a Deus não é interessante para essa pessoa. Prazer em Deus ela não tem. Buscar a Deus é um negócio meio forçado. Muita coisa que ela faz forçada porque ela diz, não, eu não quero perder a proteção de Deus, eu não quero que Deus deixe de me ajudar, eu quero que Deus resolva ali, conserte ali, faça ali. Essas pessoas, elas não serão e não são honradas, inclusive por Deus, como deveriam ser. Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. Siga-me, você tem que me seguir. E ali estará, onde eu estiver, estará o meu servo. E depois ele disse, se alguém me servir, o Pai honrará. Então nós vamos orar. Nunca se iluda com o fato de você estar na igreja um tempo, nunca se iluda pelo fato de você ser dizimista, ser ofertante, porque você aprendeu a cantar. Não olhe para... Você tem que constantemente analisar a sua vida. Eu tenho certeza que o meu coração é um coração que serve a Deus. Então, continue nessa fé. Não, meu coração não está decidido a servir a Deus. Tudo que você fizer em relação a Deus,
vai ser na base do interesse. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E se Deus te dissesse hoje, olha, a partir de hoje, não te concedo bênção nenhuma, na mesma hora você iria dizer para ele, não tem mais sentido vir, não tem mais sentido orar, não tem mais sentido fazer nada, porque se não vai atender os meus interesses, então, para que eu vou continuar com esse Deus? E isso é muito importante. Lembre-se disso. Vou repetir: se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, quando nós decidimos, alguém decide servir a Deus de coração, você pode, repito, fazer a obra de Deus é um privilégio, fazer corretamente. Tem muitos cristãos que poderiam estar sendo usados por Deus, trabalhando na obra, produzindo frutos, alcançando pessoas, enfim, às vezes falta interesse. É um privilégio, mas você pode não ter nenhuma função dentro do ministério. Se você tiver um coração decidido a servir a Deus, então Deus será o seu prazer, Deus será a sua riqueza, Deus será a sua prioridade. Você vai estar disposto a renunciar, a fazer tudo para fazer a vontade dele. Ninguém vai precisar te empurrar para nada. Nada. Ninguém te empurra, vai precisar te empurrar para nada. Você vai fazer tudo para Deus de todo o coração, porque o coração decidiu servir a Deus. Pronto. Não é uma coisa de boca, não é uma coisa só superficialmente. Então vamos orar antes de você expressar o seu louvor, a sua adoração a Deus. Faça uma oração. E se o Espírito Santo está lhe convencendo, você que diz, eu não tenho um coração decidido a servir a Deus, cabe a você agradecer a chance que está tendo. E cabe a você tomar uma decisão, falar, não, de fato, tudo que eu tenho feito, quem sabe durante anos, em relação a Deus, tem sido só por interesse de extrair dele alguma coisa do meu interesse, só. Eu não tem uma coisa que parte de alguém que está pronto para servir a Deus. Olha, eu não quero, mesmo que o Senhor não me desse nada, eu estou aqui, quero servir, quero fazer a tua vontade, quero te buscar, quero obedecer, quero te agradar. Não é esse o coração. Cabe a você, porque quem vive assim, só na base do me dá aqui, 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 nunca vai crescer espiritualmente, nunca vai crescer, nunca vai ter força, nunca terá grandes experiências com Deus, nunca terá, nunca. Tem gente por aí, porque tem igrejas que não prega a verdade, tem igrejas que é como um shopping ou um supermercado, pronto. É como se Deus fosse um supermercado. Então, tudo é para levar as pessoas no interesse. Tu tem que crescer, tu tem que enriquecer, tu tem que ser cabeça, tu não sei o que lá, e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, é tudo por interesse. É um shopping. É como se Deus fosse um shopping. Nada mais do que isso. Então, ficam lá milhares e milhares e milhares de pessoas que, às vezes, vão todos os dias na reunião. Todos os dias. Ou vai todas as vezes, várias vezes na semana, tudo que fazem é para tentar receber benefício, nada mais do que isso, nada. Gente que nunca se dispôs a servir a Deus, por isso que o diabo engana muitas, por isso que tem muitas por aí enganadas, iludidas, porque na cabeça delas, Deus é um supermercado. Tu entra lá, só que o supermercado tem que pagar, né? Em alguns lugares também eles têm que fazer um monte de coisa, né? Um monte de coisa para tentar conseguir as bênçãos de Deus. Então tem gente que na concepção deles, Jesus é um shopping, Jesus é um supermercado que tu entra lá para pegar o que você quer, a coisa não funciona assim. Deus é infinitamente poderoso, nunca esqueça disso, para fazer infinitamente muito mais do que pedimos e pensamos. Então, Deus tem muita coisa para conceder para os seus filhos.
Não há dúvida sobre isso. Mas Ele também vê o coração. Ele vê o coração. O coração. Então, se as pessoas honestas, estou nem falando de ser cristã, honestas, sinceras consigo mesmas, as pessoas dizem, não quero casar com ninguém porque está interessado em mim, no que eu tenho. A pessoa não está interessada no meu caráter, na minha pessoa, em quem eu sou, está interessada na casa que eu tenho, na profissão que eu tenho, dinheiro que eu tenho. Então tem gente que fala assim, não, peraí, que negócio é esse? Eu não aceito que alguém queira casar comigo porque está interessado no que eu tenho. Uma pessoa honesta, que não é o caso de muita gente, uma pessoa honesta, ela não vai querer isso. Tem gente que aceita. Eu sei que fulano não me ama, não tem nenhuma consideração por mim, mas ele sabe que eu tenho dinheiro. Ele quer casar comigo por causa do dinheiro, da conta bancária, dos bens que eu possuo, da posição que eu tenho. Então tem gente que aceita para dizer, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, mas aquelas pessoas surgiram na vida delas só por interesse. Uma pessoa honesta, ela fala, não quero isso, não. O negócio é esse. Você imagina Deus. Você imagina Deus, se Ele tem prazer em ver pessoas que ficam às vezes anos e anos com o coração apenas querendo ser servida por Ele. Quero que Deus me dê, melhore, resolva, faça. Então não há como essas pessoas crescerem espiritualmente, ter experiências com Deus e nem serem honradas por Deus como Ele gostaria de honrá-las, porque o coração não serve a Deus. Então, enquanto Deus viu que aquele povo não decidiu servi-lo, Ele falou assim, não, vai lá, procura os deuses lá que vocês se virem agora, se viram. E se eles não tivessem tomado a decisão de servir a Deus, Deus iria deixá-los se destruir nas mãos dos inimigos. Se destruam lá, porque eu cansei de vocês. Ajudo, socorro, vocês são aliviados, viram as costas, servem a outros deuses e vocês ficam nesse negócio. Ora, não dá. Você quer, só se você não for sincero, honesto, não fosse. Você quer ter amizade com alguém porque a pessoa está interessada no que você tem? Hein? Tem gente por aí que tem dinheiro, principalmente quando tem dinheiro. Tem dinheiro, aparece um montão de gente, eles pensam que é amigo. Fazer o churrasco de picanha, tudo melhor, está cheio de gente lá. Na hora que eles adoecem, perdem tudo, some tudo, aí eles choram. Todo mundo some, aí eles falam, caramba, eu pensei que fulano era meu amigo. Você é bobo, você está viajando, pô. Aquelas pessoas estavam ali por interesse, pela casa que você tem, pelas condições que você tem, pelo que você dá. Você paga a bebida, você compra carne, você oferece isso, você oferece tudo. Então, um montão de gente se aproxima. Só que tem gente que às vezes tem dinheiro e elas fecham as portas, elas são inteligentes. Elas não ficam rodeadas de gente. Elas querem pessoas que estejam com elas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Tem outros que não, se iludem. Ora, se há pessoas que não querem a convivência com pessoas que estão apenas interessadas no que elas têm, elas falam, não, que negócio é esse? Fulano nunca foi meu amigo, minha amiga. Fulano está se aproximando porque minha posição, meu dinheiro, minha casa, isso e aquilo. Pô, você imagina Deus. Imagina Deus, se você não quer gente rodeando você só por interesse do que você tem, por que Deus teria prazer em ver pessoas que permanecem com o coração apenas querendo ser servida por Ele? Porque não quer. Então, o que eu faço, bispo, se eu não tenho esse coração disposto a servir a Deus? Tomar uma decisão.
como eles tomaram também. Deus não forçou nada, pelo contrário, falou assim: vocês querem, procure os deuses de vocês lá. Eles aqui disseram: ó Senhor, faça conosco o que o Senhor quiser e tal, não sei o quê, nós vamos te servir. Foram lá, tiraram os deuses que havia no meio deles. Mas Deus não se ilude só com palavras. A misericórdia de Deus veio porque Deus de fato viu que eles tomaram uma decisão sincera de servi-lo. Aí a misericórdia não pôde ser retida. Ele pôs as mãos: eu vou livrar esse povo, porque agora eles decidiram me servir. Então o que Deus quer? Um povo, em lugares por aí, muitas igrejas, se juntar todos os milhares e milhares e às vezes milhões que tem, gente que serve a Deus mesmo de coração, meia dúzia. Às vezes nem um pastor, tem pastores que são pastores para ter uma vida, né? Uma vida materialmente falando, em muitos lugares por aí, uma vida de rico, de rei. Nunca decidiram servir a Deus. Tira o que eles têm. Você vai me servir, cara, sem nada. Você vai me servir, mas tu não tem nada. Nada. Muitos deles vão dizer que sai fora. A partir de hoje eu vou fazer outra coisa. Porque eles nunca serviram a Deus. Então, quer servir a Deus com renúncia? Quer servir a Deus de fato? Muitos vão dizer: não dá não. Está cheio de pastores por aí, que domingo eles tiram uma onda de servos. Não se iluda com isso. Muitos deles vivem as suas riquezas, são empresários, são gananciosos, são ambiciosos, são avarentos. Não é à toa que a maçonaria está cheia de pastores, ou não é verdade? Está cheio de pastores dentro da maçonaria, cheio de pastores que aceitam beber até sangue de bode lá na maçonaria. Muitos deles, muitos que estão aí no Brasil, que chegaram lá, que todo mundo fala: homem de Deus, igreja tem milhares de pessoas. Muitos deles beberam foi o sangue de bode na maçonaria. Está cheio de pastores na maçonaria. Dia de semana eles bebem nos pés do diabo. Domingo eles pegam a Bíblia, porque a maçonaria aceita. Tu pode ser padre, tu pode ser espírita, tu pode ser pastor, tu continua sendo espírita, pastor, seja o que for, não tem problema, desde que você se submeta aqui. Não é à toa que a maçonaria está lotada de pastores por aí. Não é à toa, muitas denominações aí. Você não tem ideia, e eu não estou falando, isso não é fofoca, insinuações, são fatos. Por quê? Porque servir a Deus de coração é uma coisa. Servir, querer ser servido é outra coisa. Amém? Vamos orar, fiquem de pé. Vamos falar com Deus. Faça a sua oração. Você diz: graças a Deus, meu coração decidiu há muito tempo, há pouco tempo, há muito tempo servir a Deus, e eu manter esse coração. Então, busque a presença de Deus aí. Não, meu coração não decidiu servir a Deus. Toma uma decisão. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Feche os olhos, por favor. Quero aprender a ser somente servo, a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer, ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão.
oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender, cante. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. Todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Novamente, quero aprender. Cante para Deus. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus. Não merecemos nada, mas eu tenho certeza, Jesus se faz presente no nosso meio. Ele prometeu, dizendo: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Ele se faz presente através da pessoa do Espírito Santo. Ore a Ele, fale com Ele, olhe para dentro de você. Não queira, não aceite ser enganado pelo orgulho, por sua emoção, mas analise que coração você tem, espiritualmente falando. O seu coração espiritual é um coração que decidiu servir a Deus. Deus se tornou prioridade, o maior prazer da sua vida. Obedecê-lo, buscá-lo, agradá-lo tem sido prioridade. Mesmo que ele dissesse: eu não te darei nada a partir de hoje, nenhuma bênção, você teria um coração para continuar fazendo a vontade dele? Ou o seu coração espiritual tem sido um coração que deseja apenas ser servido por Deus, e você fez dele uma espécie de supermercado, onde se entra para possuir o que se precisa. Fale com Deus. Se o seu coração decidiu servir a Deus, este é o coração que você tem, e Ele olha para você e vê que este é o coração que você tem. Você decidiu servi-lo e o tem servido.
Agradeça, adore a Deus, busque a presença dEle aí onde você está. Expresse o seu louvor, o seu amor, a sua adoração. E a presença dEle há de lhe abençoar. Mas se o seu coração não serviu a Deus, não decidiu servir a Deus até hoje, e tudo que você tem feito em relação a Deus tem sido apenas na base do interesse de receber alguma coisa, arrependa-se, como aquele povo que disse: pecamos, temos pecado contra ti, e tiveram que tirar os deuses que havia no meio deles, e tiveram que mostrar para Deus que de fato decidiram servi-lo. O Espírito Santo está lhe dando uma oportunidade. Em todos aqueles que estão dentro de igrejas, decidiram servir a Deus, estão servindo a Deus de coração. Pelo contrário, muitos, a grande maioria, nunca aprendeu a servir a Deus. Faça a sua oração a Deus, para que o Espírito Santo possa abençoar você, para que de fato você possa agradar a Deus. Ora, se o ser humano honesto não quer a amizade de pessoas que estão apenas interessados no que eles têm, no que eles possuem, imagine se Deus iria aceitar ver pessoas que permanecem o buscando apenas pelo que Ele tem para dar e não pelo que Ele é. E assim vivem os que não têm um coração decidido a servir a Deus. Espírito Santo, abençoe aqueles que têm um coração decidido a te servir, estão te servindo, Senhor. E o Senhor os conhece e conhece todas as coisas. Os abençoe, meu Pai, com a Tua presença. E os abençoe de um modo especial. Jesus disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. Então honra, Senhor, de todas as maneiras, aqueles que têm te servido, aqueles que têm prazer em Ti, aqueles que têm prazer na Tua vontade, na Tua presença, em Te buscar, aqueles que têm, meu Pai, feito o que é agradável a Ti e de fato Te servem. E perdoa, Senhor, aqueles que não Te serviam de coração, mas que hoje decidiram Te servir. Venha ensiná-los, meu Deus, ensiná-los a viver como servos, venha ensiná-los a se proceder como servos, a viver como servos, oferecer a outra face aqui na face, me bater com tua, me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Cante, quero aprender, feche os olhos e cante, amar como a mim mesmo, ou busque a presença
presença dele. Ore, faça o que você sentir no coração. Usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Adore a Deus, expresse o seu louvor a Deus. Vem, Espírito Santo, sobre o teu povo, vem sobre os que estão te adorando, estão te buscando, estão te glorificando, estão te servindo. Venha, ó meu Deus, e envolva cada pessoa que está aqui. Tu és o nosso Deus, Tu és a riqueza daqueles que o servem, Tu és a riqueza maior, incomparável, para aqueles que de fato te servem. Te amamos, te glorificamos, meu Deus. Ainda que o Senhor não nos concedesse nada, ainda assim te amamos, te glorificamos. Ainda assim, Senhor, os que te servem estarão dispostos a andar na tua presença, a fazer a tua vontade. Aceite o nosso louvor, aleluia. Glorificado seja o nosso Deus, engrandecido seja Deus, exaltado seja Deus. Vem sobre os que oram, os que te buscam, os que te adoram, para lhes renovar as forças, para revelar-se para eles de uma maneira maior, para revelar a tua vontade, para lhes dar a honra de conhecê-lo. Dá, Senhor, o teu Espírito, dá a tua presença, dá o teu poder, dá a tua graça. Derrama da tua presença, Senhor, sobre aqueles que estão te adorando, te buscando, envolvendo-se, envolvidos contigo neste momento. Levanta, meu Pai, esta pessoa aqui, que entrou aqui fraca, vazia, cansada espiritualmente, precisando de uma renovação. Envolva, Senhor, esta pessoa que estava, quem sabe, fora da tua presença. Envolva, Senhor, aqueles que não te serviam, mas decidiram te servir a partir de hoje. Aceite o nosso louvor. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo. Tu és o nosso Deus, digno, Senhor, de toda a glória e honra. Tu és digno de tudo. Levante as mãos, adore a Deus. Tu és digno de tudo. Aleluia, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
aceite o nosso louvor, Senhor. Aceite a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso amor. E abençoa o teu povo. Conceda-lhes a tua presença. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Levante as mãos, cante, adore a Deus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Ó Senhor Deus, abençoe grandemente com a tua presença, com a tua força.